Se estás à procura de um novo smartphone de gama média na casa dos 300€ em loja física, é impossível não reparar neste Sony Xperia XA, o mais recente equipamento de gama média da Sony que agora nos chegou às mãos para teste. Vamos ficar a saber tudo sobre este equipamento, mas antes disso, deixa aqui já o teu like neste vídeo, se quiseres partilha também. Vamos agora ver a review do Sony Xperia XA. A Sony renovou o seu alinhamento de smartphones com a nova gama Xperia X e este Xperia XA é o mais barato, o mais modesto e também o mais atraente dos novos equipamentos. Isto deve-se em grande parte ao seu ecrã praticamente isento, praticamente sem margens laterais, o que lhe dá aquele aspecto inconfundível. Ele é revestido por um vidro resistente a riscos com efeito 2.5D, portanto ele é ligeiramente curvo e esta pequena curvatura funde-se perfeitamente com a sua estrutura metálica e isto é algo que nem mesmo alguns topos de gama conseguem fazer na perfeição, portanto sem rangidos e arestas salientes. E na minha opinião, este é o smartphone mais elegante que a Sony alguma vez construiu e com o preço de 329€, ele estará ao alcance da maioria dos consumidores em várias cores bem atraentes e frescas, como o branco, o preto, o rosa dourado ou o lima dourado. Durante a semana em que eu utilizei este Xperia XA como meu equipamento diário, eu adorei a sua ergonomia porque é muito fácil utilizá-lo para todo o tipo de tarefas com uma só mão. Não temos aqui qualquer tipo de rangidos na sua construção, sentimos também a sua solidez e não me canso de admirar a mestria deste design, que apesar de ter umas margens superior e inferior algo notórias, graças à ausência das margens temos aqui um smartphone bem estreito, que te cabe bem no bolso e com um peso de 137 gramas e com uma espessura de 7,9mm, ele dá-nos uma sincera sensação de conforto quando pegamos nele e oxalá a Sony aplique este design a futuros equipamentos porque esta fórmula está mais do que aprovada. Em suma, o seu design continua a ser inspirado na tradicional Omnibalance, mas temos aqui claros sinais de evolução e de crescimento, e estas pequenas alterações e melhorias fazem do Xperia XA uma autêntica maravilha relativamente à qualidade de construção. Aliás, a única coisa que eu me posso queixar aqui, é o que eu estranhei um bocado, foi o seu motor de vibração, que nos dá aqui um feedback um bocado estranho. Além disso, o seu painel traseiro, este é em plástico policarbonato, mas um bom plástico, tem um bom acabamento, é suave e aqui na cor branca tem um ligeiro efeito de pérola. Ele não é escorregadio nem demasiado suscetível a sujidades, mas confesso que pode riscar com alguma facilidade. E é pegando neste Sony que encontramos os seus botões, temos aqui logo o botão de seletor volume na sua lateral direita, bem como o botão tradicional circular on-off, além do botão físico para a sua câmera, todos eles com um bom clique bem localizados. Já na sua lateral esquerda temos apenas uma aba ou uma porta para o cartão nano SIM e para o cartão microSD, existindo também aqui uma variante com dual SIM. Já na sua parte superior temos apenas o jack 3.5mm e microfone secundário, ao passo que na sua parte inferior temos a porta micro USB, o microfone principal e o seu altifalante que está coberto por uma bonita grelha, mas cujo som é medíocre. Temos aqui uma boa qualidade, um som é bem limpinho, mas o seu volume podia ser bem melhor. Na traseira temos apenas o logótipo da marca, o flash, a câmera e o sensor de NFC, ao passo que no seu painel frontal temos um pequeno LED de notificações no seu canto superior esquerdo, além da grelha do auscultador que está bem desenhada e dos restantes sensores, ao passo que na sua margem inferior não temos rigorosamente nada, nem mesmo um leitor de impressões digitais. Para um smartphone de gama média, este Sony Xperia XA tem um ecrã de 5 polegadas, um IPS LCD com uma resolução de 720p HD, o que obriga os seus pixels a estarem um pouco mais esticados e resulta aqui numa densidade abaixo dos 300 ppi. Ora, isto torna possível ver alguma pixelização, isto é, tu consegues ver os pixels individuais ao utilizar o equipamento, e isto é algo que já raramente encontramos em 2016 e do qual eu não tinha nenhuma saudade. E apesar de ele vir equipado com alguns modos de melhoria da imagem, seja o modo super vívido ou o modo mobile Bravia, as cores deste Sony Xperia XA são, numa palavra, deslavadas. Não temos aquela vivacidade de cor que podemos encontrar noutros Xperias e oxalá este fosse o seu único defeito. Longe de ter uma reprodução fiel ao natural de cores, eu aconselho-te a ir às definições onde tu podes ajustar o equilíbrio dos brancos para que, por exemplo, quando estás a ver um vídeo no YouTube, aquele objeto que o artista pintou de azul, vermelho ou amarelo seja visto por ti tal como ele o criou, azul, vermelho ou amarelo e sem distorções de cor.
Mas ignorando a resolução, a saturação de cor ou o equilíbrio de brancos, o ecrã deste Sony até tem alguns pontos bastante positivos como o brilho, tanto no seu limite máximo como no seu limite mínimo, além de uns bons ângulos de visão, bom contraste e tal como o Sony Xperia X, uma excelente visibilidade ao ar livre. Isto continua a ser algo que poucos smartphones conseguem proporcionar mesmo em 2016. Já os modos de melhoria da imagem, principalmente o motor Bravia, ele entra em ação quando estás a ver fotos e vídeos e ele aqui puxa mais um bocado pelas cores e consegue melhorar a minha opinião sobre este ecrã, ao passo que o modo super vívido, bem, dá-nos aqui umas imagens ainda mais vibrantes, mas surrealistas. A nível de especificações e características técnicas, o Xperia XA vem equipado com um bom processador da MediaTek, o Helio P10, que tem 8 núcleos de processamento, portanto ele é um octa-core, tem também a gráfica Mali T860 MP2 e 2 GB de memória RAM. E eu aqui o que mais me preocupa, atenção, os 16 GB de armazenamento interno. Isto é uma memória comum neste segmento de preços, eu sei, mas aqui ele vai-te quase obrigar a mover uma parte das fotografias, músicas e todas as aplicações conseguidas para o cartão microSD, para que daqui a uma, 2 ou 3 semanas não te apareça aquele aviso de memória quase cheia. Tirando isso, nada a apontar, até porque lá está, podemos utilizar aqui um cartão microSD que vem resolver estes problemas. Já relativamente aos 2 GB de RAM, podem até parecer pouco, mas o Xperia XA faz um bom trabalho na gestão da RAM e apenas as aplicações mais pesadas obrigam a fechar algumas apps quando estamos aqui a saltitar entre menus e aplicações, portanto quando estamos aqui a fazer um multitasking. Mesmo o seu processamento, ou já o seu processamento, é bastante rápido para um equipamento de gama média e a sua gráfica consegue dar-te aqui uma fluidez perfeita mesmo em jogos exigentes, visto que lá está, a sua resolução também é apenas HD, portanto não tem assim tanto esforço a fazer. E em suma, a experiência de utilização deste Sony Xperia XA ela é isenta de lentidões, isenta de frustrações, portanto ele não te vai ficar lento no dia a dia e apesar de eu já ter experimentado alguns equipamentos mais rápidos, não fiquei desiludido com a sua performance. Ele consegue correr bem qualquer jogo pesado, seja Pokémon GO ou jogos que puxam mais pelo motor gráfico como o Asphalt 8, sem preocupações, sem grandes lentidões. Além disso, grande parte deste bom e fluido desempenho deve-se à sua interface, à interface da Sony, que ela é simples, sem animações desnecessárias, se bem que já temos aqui uma outra aplicação cuja utilidade eu questiono, mas ela é repleta de cor com vários temas que podes aplicar para personalizar o teu Sony, todos eles bem frescos, repletos de vida. Aqui sim eu gostei. Ele é baseado no Android 6.0 Marshmallow e a Sony conseguiu criar aqui uma interface adulta, mas mesmo assim intuitiva, bastante envolvente, com bastante carisma e bem atraente. Em termos de autonomia, temos aqui uma bateria de 2300 mAh, o que é uma capacidade um pouco pequena para um smartphone Android, mas sendo este Xperia tão elegante, eu até percebo que eles tenham ficado sem espaço para pôr uma bateria maior. Além disso, temos aqui uma tecnologia de carregamento rápido, a Pump Express da MediaTek, que te carrega aqui o smartphone totalmente em pouco mais de uma hora, o que é sempre positivo quando estamos com pressa. Contudo, a sua autonomia é, na melhor das hipóteses, medíocre, e para chegar aos 2 dias de autonomia prometidos, só se utilizares este Xperia XA apenas para chamadas, SMS, comunicações básicas e pouco mais, senão com um uso normal e com alguma sorte consegues ter aqui bateria para 1 dia e meio, mas o mais comum era eu chegar ao fim do dia com 20% ou até bem menos se eu jogasse algum Pokémon GO e eu acabava por carregá-lo sempre diariamente pelo sim pelo não. E é certo que aqui o modo Stamina te dá uma boa ajuda para prolongar a sua autonomia, mas com 2300 mAh é impossível fazer milagres, vá. Estes são aqui um dos poucos Sonys que me deixam aqui com dúvidas, ou melhor, este Sony desiludiu-me até na autonomia de bateria, porque eu estava habituado a resultados tão bons e tão superiores à média, e este Xperia XA ficou bem longe disso, apenas aqui com uma média de 3 horas e meia de ecrã ligado, isto com o brilho automático. A câmara fotográfica principal do Xperia XA tem um sensor com uma resolução de 13 megapixels, uma abertura focal de f2.0 e um sistema de autofocus preditivo marca presença aqui mais uma vez, apesar de não funcionar tão bem ou pelo menos tão rapidamente quanto no Xperia X, o que também não é de estranhar. Já a sua interface, ela é igual à do seu irmão mais velho e baseia-se em swipes ou deslizes para alternar-se entre os seus vários modos da câmara, que incluem o modo automático superior, modo automático e até um modo manual que sinceramente está aqui desprovido de modos manuais como o controle de velocidade do obturador. E sem esquecer as várias extensões que tu podes instalar para a tua câmara, algumas delas já vêm incluídas, outras poderás descarregar gratuitamente e elas acrescentam até bastante produtividade, ou melhor, bastante diversão às tuas fotos e aos teus vídeos. Temos também aqui, claro, uma câmara frontal de 8 megapixels para as tuas selfies, com uma abertura focal de f2.0 que te dá umas boas selfies, vá. Não tão boas quanto as do Xperia X, mas mesmo assim são bastante satisfatórias para o seu preço e, claro,
o botão físico para a câmera dá sempre muito jeito no dia a dia e eu não sei como é que mais construtoras não seguem o exemplo da Sony neste aspecto. Relativamente à qualidade das fotografias da sua câmera principal, temos aqui uma boa resolução, portanto um bom detalhe quando selecionamos aqui os 13 megapixels, porque senão ele vai acabar por tirar a maioria das fotografias em 9 megapixels e aqui as fotos têm aqui pouco ruído digital, o que é sempre bom, e o processamento da imagem está finalmente maduro e acertado. Aliás, mesmo sem o modo HDR ativo, a câmera consegue criar aqui um bom equilíbrio entre a sombra e a luz, isto em condições de boa luminosidade, seja no interior e claro, especialmente ao ar livre. Contudo, o equilíbrio de brancos creio que ainda precisa de mais alguns ajustes, com algumas fotos a ficarem aqui um pouco azuladas, mesmo que o dia seja bem quente, temos aqui uns tons a fugir para o frio e claro, isto nota-se mesmo ao ar livre. Além disso, as suas fotos noturnas estava à espera até de um pouco mais, temos aqui por vezes boas fotos, sim senhor, mas outras vezes há aqui uma completa obliteração dos detalhes, aqui uma agressiva redução de ruído que apaga por completo ou que suaviza demasiado os detalhes e aqui desiludiu-me sinceramente. Eu utilizei principalmente o modo automático e o modo automático superior com os resultados semelhantes entre eles, se bem que por vezes, e sem razão aparente para tal, as fotos acabam por perder detalhes, seja devido à redução de ruído ou seja pelo que for, elas ficam sem expressão e sinceramente aqui mais vale tu apagar essa foto ou tirar outra porque ela fica completamente arruinada e sem vida. Em suma, esta câmara adequa-se a um gama média, sim, mas ela poderia ser bem melhor se não fosse aqui a instabilidade dos seus resultados. Eu só pedia aqui uns resultados mais estáveis, sim ela poderia ser uma câmara bem acima da média. Na gravação de vídeo, o Xperia XA consegue gravar a 1080p a Full HD a 30 frames por segundo ou a 60 frames em 720p HD. E aqui a Steady Shot, portanto o software de estabilização da imagem consegue fazer um excelente trabalho a eliminar as vibrações do filme e aqui sim merece um louvor. A música. É o Piccolo, chama-se Piccolo. Por último, a qualidade das chamadas é boa, com um bom volume e com uma boa qualidade de voz, tanto de um lado da linha como do outro, sem esquecer a conectividade NFC que dá jeito de vez em quando, além de um bom GPS. Conclusões finais sobre este Xperia XA. Aquilo que eu gostei em primeiro lugar foi a sua qualidade de construção. Muito sólido, bem construído, sem rangidos, uma ergonomia fantástica, uma ausência de margens laterais que seduz qualquer um, muito fácil de usar com uma mão, muito fácil de colocá-lo no bolso, não te vai aquecer a demasia com uma utilização normal. Depois também, outra coisa que eu gostei foi a sua câmara fotográfica, 13 megapixels e 8 megapixels, para umas fotografias bastante boas para um gama média, vais gostar. Além disso, o seu botão físico é sempre uma mais-valia, dá muito jeito para tirar fotografias. Mas é aqui que as coisas começam a ficar menos bonitas. O seu ecrã 720p HD, sinceramente há melhores no mercado pelo mesmo preço, já começa a parecer um pouco deslavado. Depois, 2GB de RAM, 16GB de armazenamento interno que te vão obrigar a passar todas as fotografias, a maior parte das aplicações para o seu cartão de memória, senão começas a ficar sem memória interna. Além disso, os 2GB de RAM, o LP10, não são maus, não têm aqui qualquer soluço, mas já vi aqui de performance mais fluídas, senti já equipamentos mais suavezinhos ao trabalhar do que este Sony Xperia XA e neste mesmo escalão de preços. Depois, a sua bateria, caramba, isto é um Sony e raramente me vês a queixar da bateria num Sony, mas aqui tu não chegas aos 2 dias e se chegares a um dia e meio já considera-te sortudo, porque a maior parte das vezes vais chegar aqui um dia e ao fim do dia vais pô-lo a carregar porque vais mesmo precisar. Depois, falta aqui a resistência à água, ou melhor, poderia dar jeito a algumas pessoas, falta aqui de facto um leitor de impressões digitais, porque lá está, neste escalão de preços já temos opções que oferecem tudo isso. Talvez não a resistência à água, mas tudo o resto já encontras no mercado, a loja física em Portugal neste momento. A Sony tem aqui um bom equipamento e agradeço à Sony Mobile Portugal pela cedência de equipamento para teste. E a ti, se gostaste desta review, deixa aqui o teu like, os comentários estão aí abaixo para ti, sugestões, dicas para próximos vídeos, sente-te à vontade e comenta aí. Subscreve o nosso canal também se és novo nestas bandas e passa no nosso site em forgenews.pt para veres a nossa análise aqui escrita, com a pontuação, com mais informações, com mais galeria de fotos sobre este Sony Xperia XA, o novo smartphone de gama média da marca japonesa. Daqui o Bacelar da Forge News e até à próxima.
meu dedo não chega, apesar de ter umas mãos compridas. No entanto, eu estou totalmente atraída pelas proporções do telemóvel.